Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, né? A gente sempre gosta de lembrar a importância de compartilhar o vídeo, claro, se você gostou, porque assim você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, essa mensagem que é especialmente consoladora, porque esclarece, porque leva entendimento à criatura. Então, vá lá. Se você gostou, compartilha. Hoje eu estou aqui na companhia de um pequeno que não quer sair daqui, então nós vamos fazer o programa assim mesmo, não é? Com a companhia do cachorrinho. Claro que hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu trouxe para nós uma mensagem do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, a mensagem pediste. Vamos entender direitinho essa mensagem, porque ela é muito importante. Ela fala sobre a gente ter um olhar diferente sobre a nossa vida, um olhar de compreensão, de responsabilidade, de discernimento. Então, antes da gente começar, claro que a gente pede a inspiração do nosso Mestre Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor guie as nossas reflexões, que o Senhor esteja conosco, nos inspirando. Hoje e sempre, Mestre, nós te agradecemos. Bom, Emmanuel vai começar esse texto dizendo assim: diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, rogaste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda. Revisaste erros e acertos, e de alma confrangida no inventário das próprias culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrestre. A gente sabe que, de acordo com a doutrina espírita, né, o planejamento reencarnatório ele pode ser, né, concebido pelo próprio espírito quando ele deseja reencarnar, ou por espíritos mais esclarecidos, né, que são especialmente designados para essa tarefa, né? Então, na primeira situação, está lá em Livro dos Espíritos, questão 258. Na primeira situação, o espírito escolhe o gênero das provas pelas quais ele há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na outra situação, Deus, na sua bondade e misericórdia infinita, lhe supre a inexperiência, diz Kardec, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. Né? Livro dos Espíritos, questão 262. Então, a gente vê como André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos, né, lá na primeira parte, capítulo 19, que cada criatura reencarnante apresenta particularidades essenciais, né, quando nós vamos ganhar um novo corpo, né? Então, os espíritos, aqueles superiores, eles podem plasmar por si mesmos o corpo em que eles continuarão as futuras experiências. Mas os espíritos que são categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, diz André Luiz, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Bom, todos os espíritos, né, gente, tendem à perfeição, a gente sabe. E Deus lhes faculta os meios de alcançar essa perfeição, né? Proporcionando o quê? As provações que nós enfrentamos na vida aqui na matéria, né? A justiça de Deus é tamanha que nos concede realizar nas nossas novas existências aquilo que a gente não pôde fazer ou que a gente não pôde concluir numa prova anterior, né? Então, quando a gente parte deste conceito, né? Thorzinho, quer descer? Pronto. Pronto.
Quando a gente parte desse conceito, né, dessa assertiva, a gente compreende que não há improvisação, né, nos procedimentos que antecedem as nossas experiências reencarnatórias. O que existe, na verdade, é um plano fundamentado na lógica, na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Né? Então, nesse sentido, a escolha das provas no planejamento reencarnatório merece todos os cuidados especiais por parte daqueles espíritos que são responsáveis por esse planejamento. Né? A reencarnação, ela não dispensa planejamento, mesmo se tratando de reencarnações mais simples. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, né, que deseja ou que necessita reencarnar, se ele tiver condição moral ou intelectual, ou pode ser delegado a um espírito mais esclarecido, né? Se a criatura que vai reencarnar não tiver condições para planejar a própria reencarnação, nem mesmo se não tiver condição de opinar sobre a mesma, né? Claro que a gente sabe também que não existe livre-arbítrio absoluto, mesmo se tratando ali de espíritos muito elevados, né? Porque nada ocorre sem a permissão de Deus, gente. Deus é quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, Deus nos dá a liberdade de escolher. Deus nos deixa a inteira responsabilidade dos nossos atos e das consequências que esses atos tiveram. Então, nós trilhamos o nosso caminho pelas escolhas que nós fazemos em relação ao bem e ao mal. Né? Então, se a gente às vezes vem a sucumbir numa prova, a consolação é que nem tudo acabou e que a bondade divina vai nos conceder, né, a liberdade de recomeçar aquilo que foi mal feito, aquilo onde a gente se enganou, né? Então, o planejamento reencarnatório, ele prevê as linhas gerais, né, dos acontecimentos que podem ocorrer aí no mundo físico. Aqueles espíritos que nos orientam, né, eles esclarecem que quando a gente escolhe apenas o gênero das provações, né, aquelas particularidades ocorrem ali por conta da posição em que nós nos achamos, né? Então, muitas vezes são consequências das nossas próprias ações, né? Por exemplo, se a gente escolhe nascer entre malfeitores, em bandidos, criminosos, né? A gente sabe que o espírito, né, se coloca ali numa condição de exposição a alguns arrastamentos, né? Então, esses atos a que a gente se entrega, eles resultam do exercício da nossa vontade, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Então, nós sabemos que se a gente escolhe tal caminho, a gente vai ter que sustentar aí determinado tipo de luta, né? Agora, a gente sabe também que a natureza das vicissitudes que a gente vai se deparar, ou seja, a natureza dos problemas que a gente vai enfrentar, são dessa qualidade, né? Mas a gente ignora se a gente vai ter êxito ou se a gente vai ter fracasso. Né? Por quê? Porque existem acontecimentos secundários que se originam das circunstâncias e da força das coisas. Né? Então, previstos são só os atos principais, os fatos principais, né? Aqueles que influem no destino. Se a gente toma uma estrada cheia, por exemplo, de buracos, né? A gente sabe que a gente vai ter que andar de forma cautelosa, porque tem muita probabilidade ali da gente cair. Não é? Agora, a gente ignora em que ponto a gente pode cair. E também pode acontecer que a gente não caia, não é? Se a gente se esforça, se a gente opta sempre pelo bem, através do esforço, pode ser que a gente não caia, se a gente for muito prudente, né? Agora, por exemplo, se a gente está andando numa rua e cai uma telha na nossa cabeça, isso não quer dizer que estava escrito que aquela telha ia cair na nossa cabeça, né?
Então, vejam, Deus é muito sábio, gente. Desde o início da evolução dos espíritos, né? Existem espíritos que às vezes são portadores de grande perturbação espiritual, né? Ou que demonstram uma rebeldia, uma revolta perante a lei de Deus, né? Então eles ficam ali temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório. Nessa situação, a experiência reencarnatória, ela é tutelada por um espírito mais esclarecido, né? E essa encarnação talvez apresente até características de compulsoriedade, ou seja, você vai ser ali constrangido a fazer aquilo, né? A ter aquele tipo de encarnação. Porque quando o espírito não tem condições de programar a sua reencarnação, nem de auxiliar na sua reencarnação, Deus vai suprir a inexperiência, né? Por exemplo, no caso de um espírito recém-criado, ou de um espírito que não tem condição, Deus supre aquela inexperiência, traçando ali um caminho que ele deve seguir. Igual a gente faz com os nossos filhos, né? A gente não pega na mão, não leva, atravessa a rua, né? Agora, pouco a pouco, né, isso vai sendo retirado, né? Esses espíritos tutelares aí nos deixam por nossa conta à medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo, né? Então a gente fica senhor, né, das nossas escolhas. E aí então acontece da gente se extraviar muitas vezes, né? Mesmo que os bons espíritos ali nos deem conselhos, às vezes a gente escolhe não escutar, né? Agora, Deus também, em questão 262A de O Livro dos Espíritos, é muito interessante, né? Porque os espíritos vão falar que Deus impõe a nós uma tutela, né, de um espírito esclarecido sobre o outro, quando este espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil para ele, né? Quando ele vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, e ele não quer enxergar isso, né? E então Deus coloca um espírito aí como tutor desse outro que está aí, né, de má vontade. Agora, algumas reencarnações se processam, gente, sem qualquer consulta àqueles que necessitam, por exemplo, de segregação em certas lutas no plano físico, né? São providências comparáveis àquelas que nós assumimos no mundo com enfermos, com criminosos, né? Que pela própria condição, pela própria conduta, perderam a faculdade de resolver temporariamente, a faculdade de resolver quanto ao que fazer, ao que escolher, né, naquele espaço de tempo em que a gente se encontra, né? Então, são problemas especiais, né, em que a individualidade renasce, por exemplo, com o cérebro parcialmente inibido, com mutilações congênitas, né, por exemplo, faltando um braço, uma perna, né? E aí a gente renasce, né, ao lado de espíritos abnegados, né, que nos tratam aí com todo o carinho, com toda a abnegação, né, porque são ali realmente como tutores, né, são as reencarnações especiais. André Luiz trata disso no livro Evolução em Dois Mundos, né? Então, o que motiva um espírito a fazer a escolha das suas provações ou de concordar com a escolha feita por outro espírito é a natureza das suas faltas, né? Porque as nossas faltas nos levam à necessidade de expiação. Então, muitas vezes a gente escolhe a natureza das provas para a gente progredir mais depressa, né? Tem alguns espíritos que impõem a si mesmo uma vida de misérias, de privações, né? Com o objetivo de suportar essas dificuldades com coragem. Tem outros espíritos que preferem aí experimentar a vida, né?
experimentar na vida as tentações da riqueza, do poder, que são muito mais perigosas por conta dos abusos, da má aplicação a que nós podemos ceder, né, pelas paixões inferiores que nós desenvolvemos. E tem alguns, né, que se decidem a experimentar as suas forças naquelas lutas que a gente terá de enfrentar aí, de sustentar, por exemplo, quando a gente perde ali o contato com o vício, né? Então, o que é certo, gente, é que se a gente souber, né, vamos dizer assim, suar no trabalho honesto, como diz André Luiz, né, a gente não precisa suar e chorar no resgate justo, né? Apesar de todos os infortúnios que a gente está sujeito aí na nossa encarnação, né, na nossa marcha, no nosso caminhar hoje, olha, a gente está debitando aí compromissos de ontem, né? Porque, olha, seja com a prudência ou com a imprudência, com a preguiça, com o trabalho, com o bem, com o mal, né? Melhorarmos ou agravarmos a nossa situação depende de nós, né? Se a gente se reconhece no dia a dia, no exercício da nossa vontade. Aí a gente vai conseguindo refazer o nosso destino. E aí, né, o Emmanuel vai dizer assim, olha, vários exemplos, ele vai dizer assim: pediste o berço dorido a fim de que os obstáculos do reinício te assinalem os impositivos do reajuste e achaste as provas da infância que te serviram de ensinamento. Pediste a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas que te não deixa margem a fantasias. Veja como Emmanuel é tão assertivo. Às vezes a gente pede a dor, né, para que aqueles obstáculos, né, a gente pede um nascimento com dor, né, com problemas de saúde, para quê? Para que a gente se reajuste já logo naquelas provas da infância. Às vezes a gente pede a carência maior, ou seja, a miséria, né, para que essa prova seja, enfrentando essa prova, a gente seja possível para nós a gente não se deixar levar pelas paixões inferiores, pelo desperdício, não é? Aí Emmanuel vai dizer assim: pediste recursos contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a entesourar obediência e conformação. Autoexplicativo, né? Quantas encarnações, às vezes, a gente passa aí, né, cedendo à vaidade. Aí chega uma hora que a gente fala, eu tenho que parar com isso. E aí a gente pede uma encarnação que a gente tenha recursos contra a vaidade. Aí a gente vai para aquela condição social difícil, né, que nos obriga realmente a posições de obediência, de conformação, né? Emmanuel vai dizer: pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos, e recuperaste a companhia deles na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas que te compelem as disciplinas do coração. Pois é, vocês acham que família é lugar de férias? Não é, não. Nós encontramos na família tanto os afetos quanto os desafetos, quanto as vítimas dos nossos crimes passados, os cúmplices das nossas mazelas. É por isso que a família é um lugar abençoado de lutas, né? Pediste remédio, diz Emmanuel, contra as inclinações infelizes, que muitas vezes te situaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste a doença física transitória, que pouco a pouco te infunde as alegrias da cura espiritual. Pois é. Estudantes na escola da terra, todos pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos e reclamamos à maneira de desertores inveterados. Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado que te alimente a ilusão com vantagens e privilégios,
facilidades e louvaminhas, né? Ou seja, aqueles elogios exagerados, falsos. Professor, e aí Emmanuel termina. Professor menos responsável, que favorece capricho e cola a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. É uma lição tremenda para nós. Muitas vezes a gente dá ouvido àquelas pessoas que vivem falando assim: nossa, como você é inteligente, nossa, como você é isso, nossa, como você é lindo, nossa, como você é poderoso, nossa. Isso é tudo ilusão, gente. Tudo ilusão. Emmanuel está dizendo para a gente desconfiar disso, de qualquer um que seja, encarnado ou desencarnado. Por quê? E esta frase que ele termina é fenomenal. Porque quando a gente age, né, passando a mão na cabeça do outro, a pretexto de caridade, de amor, favorecendo o errado, favorecendo o capricho, favorecendo o crime, a gente só está fazendo o quê? Estragando a lição pela qual aquele espírito tem de passar. Então, tenhamos nós responsabilidade, porque nós pedimos inúmeras coisas antes de encarnar, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma visão melhor, né, das nossas necessidades de aprendizado. A gente tem uma visão melhor das nossas necessidades de experiências. Então, vamos pensar direito. Ao invés de reclamar, vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem, porque muitas vezes a dificuldade que a gente enfrenta hoje foi perdida lá no plano espiritual por nós mesmos, para que a gente possa engrenar de vez no caminho do bem. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até a próxima. Tchau.